Capítulo 13. Sexta conquista. As coisas só acabam quando Deus diz que acabou. Davi e seus homens voltam de uma batalha e encontram Ziclag em ruínas, suas casas destruídas e suas famílias sequestradas. A dor foi tão grande que todos choraram até não terem mais forças. O desespero tomou conta. Davi, cercado pela amargura de seus próprios homens, parecia estar à beira do fim. Mas Davi sabia de uma verdade: as coisas só acabam quando Deus diz que acabou. Davi reanimou-se no Senhor, buscou direção e recebeu a promessa de Deus: vá, lute, eu vou restituir tudo o que você perdeu. A derrota não era o fim, porque Deus ainda estava no controle. Davi e seus homens, cansados, mas cheios de fé, partiram para a batalha e Deus cumpriu a sua promessa. Tudo foi restaurado. Quando parecer que tudo está perdido, lembre-se: as coisas só acabam quando Deus diz que acabaram. Não desista, lute e confie no Senhor, porque Ele é fiel para cumprir as suas promessas. Olá, amados irmãos, graça e paz. Hoje nós estamos no nosso 13º dia do jejum Chamados e Treinados para Reinar, com o tema: o chamado só acaba quando Deus diz que acabou. Eu quero ler com vocês 1 Samuel 30, de 1 adiante. Diz o seguinte: sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia a Ziclag, já os amalequitas tinham queimado e ferido a cidade. Tinha levado cativo as mulheres que lá se achavam, porém a ninguém matara, nem pequeno nem grandes, tão somente os levaram consigo, e foram o seu caminho. Davi e os seus homens vieram à cidade, e ei-la queimada, e suas mulheres, seus filhos, suas filhas eram levadas cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele ergueram a voz, e choraram até não terem mais forças para chorar. Eu quero compartilhar com vocês 3 atitudes que levaram Davi a ser restituído no seu chamado. A primeira atitude foi: Davi se fortaleceu no Senhor. Em 1 Samuel 36, Davi muito se angustiou, pois o povo falava em apedrejá-lo, porque tantos estavam em amargura, cada um por causa dos seus filhos e de suas filhas. Porém, Davi se fortaleceu no Senhor, no seu Deus. Tem momentos nas nossas vidas que acontecem situações, amados, que a gente pensa que é o fim do nosso chamado, que não tem mais jeito, mas há uma esperança, há uma forma de buscarmos novamente um renovo. E esse renovo somente encontramos no Senhor. Davi, ele encontrou esse renovo, esse fortalecimento no Senhor. E eu te digo neste momento e declaro sobre a sua vida o renovo do Senhor sobre você, para você cumprir, continuar o seu chamado. Segunda atitude que Davi teve: Davi buscou direção de Deus em seu líder espiritual. Em 1 Samuel 38 diz o seguinte: Davi mandou trazer o sacerdote Abiatar e a estola sacerdotal. Então consultou Davi o Senhor, dizendo: perseguirei eu o bando? Irei alcançá-lo? Respondeu o Senhor: vai, você alcançará eles, e tudo te será restituído. Tem momentos nas nossas vidas que a gente fica sem direção, porque acontecem situações que tenta nos paralisar o nosso chamado, mas algo acontece. Deus deixou líderes para nos orientar. Que você venha procurar o seu líder e buscar na palavra do Senhor a resposta que você precisa, porque muitas vezes a gente acha que Deus não fala mais, mas Deus continua falando, e Ele deixou líderes espirituais para também nos orientar. Terceira atitude que Davi tomou: Davi lutou pelo seu chamado. Em 1 Samuel 30, do 17 ao 19, diz o seguinte: Davi lutou contra os amalequitas, desde o entardecer até a tarde do dia seguinte. E nenhum deles escapou, somente os que montavam em camelos. Assim Davi salvou tudo quanto havia tomado os amalequitas. Não lhes faltou coisa alguma, nem pequeno, nem grande, nem as mulheres, nem os filhos, nem as filhas, nem um despojo, nada do que havia tomado.
tudo Davi tornou a trazer. Não desista do seu chamado. Tem momento que você pensa que foi destruído tudo. Aqui Davi teve a situação que foi levada a família, os filhos, tudo foi destruído. Mas naquele momento ele chorou. Tem momento na nossa vida que a gente chora. A gente somos humanos. Mas tem momento que a gente tem que se levantar. E Davi se levantou. E ele buscou resposta. E Deus disse para ele que ele tinha que ir através desse profeta. E ele se levantou com seu exército. E lutou. E resgatou de volta as famílias. Trouxe de volta os seus filhos. Trouxe de volta toda aquela geração do qual ele estava tomando de conta. Eu quero te dizer que você também é capaz. Você tem um chamado que foi o próprio Deus que lhe deu. Você se levanta neste dia. Tome posição, se posicione, busque no Senhor a força. Não permita que Satanás saqueie sua família, o seu ministério, a sua casa, o seu filho, a sua empresa. Aquilo que Deus entregou na sua mão é seu, é por direito seu. Levante, pedindo ao Senhor renovo, direção, ânimo para você prosseguir. Espírito Santo de Deus, neste momento eu venho orar por cada família, cada líder que está ouvindo essa live neste momento, derramando sobre eles direção para aquilo que eles precisam no seu ministério, na sua empresa, dentro da sua família, na sua vida pessoal. Quero te pedir nesse momento direcionamento, Espírito Santo, sobre essas pessoas que estão ouvindo essa live neste momento. Traga renovo, renove as forças deles para eles prosseguir. Renove, Senhor Jesus, um coração inabalável para eles continuar o seu chamado. Renove neles, Senhor, fé para eles prosseguirem contigo. Eu te abençoo com força, renovo e fé da parte de Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus, em nome de Jesus.